Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. Amém? Tiago vai me ajudar aqui, porque hoje é um culto diferente. É um culto de crianças, em louvor e honra ao nosso Deus. E aí a palavra, ela precisa falar ao coração das crianças, mas também ao coração dos adultos. E eu quero fazer um combinado aqui com as crianças. Ó, presta atenção aqui em mim. Eu vou contar para vocês uma história. E eu quero que vocês prestem atenção, que quem souber, no final eu vou entregar uma lembrança para quem souber me contar alguns detalhes dessa história. Vocês fiquem de olho para ver se os adultos vão conversar na hora da história. Ó, olho nos adultos, se eles vão prestar atenção na história. Porque depois eu vou falar um pouquinho com os adultos. E aí eu vou precisar que os adultos fiquem, ó, de olho em vocês, para ver se na hora deles vocês vão conversar. Conversou, vou levar meu docinho para casa. Não conversou, meus ajudantes que estão aí, ó, de olho em vocês, vão ajudar e vão entregar para vocês o docinho. Porque doce é bom, né? A mãe, às vezes, não gosta muito quando eu dou doce, chocolate antes do almoço, mas, às vezes, eu faço umas coisas assim. Fica bravo comigo não, mamãe. Um docinho só não faz mal, não. Essa história que eu vou contar para vocês, e depois nós adultos vamos refletir um pouco sobre ela, está no Evangelho de Marcos. Ela também é contada no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, mas eu acredito que, à luz daquilo que Marcos narrou essa história, vai falar com a gente de uma forma muito especial. E aí, crianças, escuta só. A Bíblia conta que Jesus, ele andava de cidade em cidade, ensinando a respeito do reino de Deus e as coisas de Deus. E ele chegou numa cidade que começa, ó, com C. Essa cidade se chamava Cafarnaum. Alguém conhece uma cidade que se chama Cafarnaum? Conhece? Então, na Bíblia, a gente sabe que tinha uma cidade que se chamava Cafarnaum. E Jesus chegou nessa cidade. Só que enquanto Jesus ia de cidade em cidade, a multidão andava atrás de Jesus. Porque eles queriam saber o que Jesus estava pregando, eles queriam desfrutar dos milagres, eles queriam ver Jesus. E lá na cidade de, como é que é mesmo o nome? Cafarnaum, Jesus entrou numa casa. E a multidão entrou junto. Porque era muita gente. Mas nesse meio tempo, chegou por ali um homem, e esse homem tinha um problema. Esse homem, ele não podia andar. Ele era paralítico, ele não tinha as pernas firmes. Então, ele não conseguia andar, ele não conseguia chegar perto de Jesus. Mas ele foi levado por 4 amigos. Aqueles 4 amigos queriam que aquele homem paralítico chegasse perto de Jesus, porque aquele homem precisava de Jesus. Mas quando os 4 amigos chegaram naquela casa e viram uma multidão, não tinha como entrar. Eles olharam para ver se tinha como entrar pela porta. Mas não dava para entrar pela porta, porque tinha muita gente. Eles pensaram, vamos tentar a janela. Mas também não dava, porque tinha muita gente. Então, esses 4 amigos ficaram pensando e procurando uma forma de levar o seu amigo paralítico para perto de Jesus. E então, ele foi levado numa cama, tipo uma maca, porque naquele tempo... Opa, peraí, gente, cadê a minha cadeira? Já esqueci como é que é a cadeira. Esqueci como é que é a cadeira. Mas eles levaram como a maca. E aí, quando eles estavam carregando o paralítico com a maca, eles olharam para cima, no telhado, e viram que, de repente, lá pelo telhado, eles conseguiriam entrar. Então, eles subiram no telhado e fizeram um buraco. E ali, pelo buraco, aqueles 4 amigos começaram a colocar a cama devagarzinho, até que chegou bem pertinho de Jesus. E quando aquele
paralítico na sua cama chegou pertinho de Jesus, Jesus olhou para ele e falou: perdoados são os seus pecados. Toma a tua cama e vai para casa. Aí aquela multidão que estava ali, sempre no meio da multidão tem umas pessoas que falam que não deve, né? Aí algumas pessoas daquela multidão olharam tudo aquilo, olharam aquele paralítico que já estava ficando em pé porque ele foi curado, e eles disseram: como assim? Como assim? Quem tem poder para perdoar pecados, se não só Deus? E Jesus então olhou para aquelas pessoas e disse assim: para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem e eu sou Deus o Poderoso, eu digo para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E naquela mesma hora, as pernas do paralítico ficaram firmes e ele foi para casa andando. As pessoas, elas ficaram muito admiradas, porque elas nunca tinham visto um poder tão grande como naquele dia. E sabe que essa história, ela nos ensina uma lição muito importante. E aí agora, eu vou falar também com os adultos. E eu vou precisar que vocês prestem atenção no que eu vou falar com os adultos. E você que está aí, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. E a Bíblia diz exatamente essa narrativa que eu acabei de ler junto com vocês, de contar para as crianças. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode ter poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse texto, meus irmãos, traz para nós uma reflexão muito significativa para os dias atuais. Nós estamos vendo amigos de verdade. A Bíblia nos diz que esses 4 amigos, que sequer sabemos o nome, trazem para nós, nos dias de hoje, lições preciosas. E eu quero destacar 3 lições preciosas para adultos e para crianças. Amigos de verdade se comprometem em ajudar. Não era fácil naquele tempo ser paralítico. Não haviam políticas públicas para pessoas com deficiência. Uma pessoa que tivesse qualquer problema físico, fosse paralítico, fosse cego, fosse leproso, essas pessoas, elas precisavam viver à margem da sociedade. Muitas vezes mendigavam. Não era fácil viver nessa condição. E era talvez muito fácil essas pessoas não serem vistas, não serem reconhecidas, não serem valorizadas, não terem significado nem importância. Mas a Bíblia conta que 4 amigos olharam para aquele paralítico e se comprometeram em ajudar. Não viraram as costas, não fingiram que não estava vendo, eles se comprometeram a ajudar. Eu fico me perguntando como nós, Igreja de Jesus Cristo, servos do Senhor, como nós temos vivido no nosso dia a dia, no trabalho.
Está num momento como esse, quando a comunidade se reúne na coletividade para adorar a Deus, para apertar a mão do amigo mais perto, para abraçar a mão do amigo mais perto. Como isso é gostoso quando a gente está aqui em comunhão. Mas o verdadeiro evangelho, ele é vivido quando nós estamos espalhados pela cidade, vivendo as nossas vidas diárias. É ali no dia a dia que nós precisamos apertar a mão daqueles que estão sofrendo, abraçar aqueles que estão desamparados, estender a mão àqueles que estão aflitos, porque esse é o verdadeiro evangelho de Jesus, de uma igreja que ama, de uma igreja que se importa. E a igreja não são essas paredes, nem as cadeiras onde nós sentamos. A igreja somos nós, pessoas. E nós precisamos, lá na escola, sermos amigos de verdade. Os amigos de verdade não mordem, não chutam, não passam o outro colega para trás, não ficam rindo dos amigos fazendo bullying. Os amigos de verdade são corretos nos negócios, têm uma palavra só, falam a verdade e vivem os princípios da palavra. Amigos de verdade se comprometem em ajudar. Mas o texto ele vai dizendo ainda que aqueles 4 amigos, além de olharem para a necessidade do paralítico, além de olharem para a necessidade que ele tinha e pela dificuldade que ele tinha, e se comprometerem em ajudar, a Bíblia vai dizer que então eles chegaram na casa e a casa estava cheia, porque a multidão se apertava para ver Jesus. E o texto diz que eles não conseguiram entrar pela porta, não dava para entrar pela janela, e eles então tiveram a ideia de fazer um buraco no teto e descer a cama pelo buraco no teto. Você já consegue imaginar uma situação como essa? Imagina, a gente chega aqui na igreja, está tendo uma programação muito legal, a gente chega ali na porta, não consegue entrar, a janela é alta, não dá para entrar. Aí alguém vai assim, para o andar de cima e tem a brilhante ideia. Vamos abrir um buraco aqui no templo da igreja e vamos descer alguém que está precisando para ouvir a mensagem. Já pensou? A gente ia achar isso meio estranho, não ia, não? Fala a verdade. Talvez isso ia trazer um pouco de incômodo, né? Que negócio é esse, fazer um buraco no meu teto? Tudo bem que as casas daquele tempo eram um pouco diferentes da construção dos dias atuais. Mas ainda assim o texto está dizendo que eles fizeram um buraco no teto. Sabe que isso nos ensina? Que amigos de verdade não desistem de ajudar quando as coisas ficam difíceis. É fácil a gente ajudar e tirar uma selfie. Está sendo muito comum, né? A gente vai lá, faz uma ação de benefício para o outro, uma ação de caridade, tira a selfie e coloca lá no Instagram. Bonito isso, né? É comum. Apesar de que a Bíblia diz que o que uma mão faz, a outra não deve saber. Mas, enfim, é fácil a gente ajudar quando tudo está perfeito. Tudo favorece. Mas amigos de verdade ajudam quando as dificuldades surgem. Chegar com um amigo paralítico, eu não sei se ele era gordinho ou se ele era magrinho. Se ele era magrinho, tudo bem, dava para carregar ele. Mas e se ele fosse gordinho? Já pensou carregar um paralítico gordinho na maca? Que trabalheira que era? Mas os amigos não se importaram. Eu não sei se ele era gordinho ou magrinho, tá? Eu que fico pensando assim, fico imaginando as histórias. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele chegou carregado numa maca. A Bíblia diz que não dava para entrar pela porta. Não dava para entrar pela janela. As coisas estavam difíceis. O que seria mais fácil? Era olhar para o paralítico e falar assim, amigo, a gente tentou, viu? A gente até tentou trazer você aqui para Jesus, mas não tem jeito não. A casa está cheia, não dá para entrar. Te vira aí. Dá teu jeito. Seria mais fácil. Vou orar por você. Não. Os amigos não se conformaram. Eles perceberam que podiam fazer algo mais. Então, eles olharam no teto, abriram um buraco e desceram a maca pelo teto. Isso nos mostra que nós sempre podemos fazer algo mais pelos nossos amigos. Nós vivemos, meus irmãos, uma sociedade extremamente hedonista. O que é isso? O hedonismo
é quando a gente busca o prazer pessoal primeiro, em detrimento de qualquer outra coisa. Quer ver uma palavra, uma expressão hedonista que a gente repete muito? O importante é ser feliz. Essa é uma expressão hedonista. Por quê? Está priorizando a felicidade pessoal. É claro que aqui ninguém precisa ser masoquista, ficar sofrendo, né? E a gente vender a cultura do sofrimento. Não é isso. Mas a felicidade verdadeira, ela não pode ser priorizada em detrimento do outro. A sociedade atual, Bauman, que foi um grande sociólogo que morreu aí uns 2 ou 3 anos atrás, ele chamava de uma sociedade líquida. Por quê? Os relacionamentos são descartáveis. Estou em crise no casamento, separa. Ah, esse meu amigo não fez o que eu queria, não falou comigo. Deleta o amigo. Ah, aquele meu amigo, aquele meu parente que eu gostava tanto, tem uma visão política diferente da minha. Bloqueia. E assim a gente vai descartando as pessoas. A gente não vai caminhando a segunda, a terceira milha, não vai dando a segunda chance, porque para nós é muito mais fácil descartar quando as coisas ficam difíceis. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo assim: ah, eu tinha muita amizade com fulano, mas não dá não, fulano é um problema. Isso me incomoda, porque nós não somos um problema, mas às vezes temos problemas. Problemas emocionais, problemas espirituais, problemas de caráter. Mas é fácil a gente conviver com quem é 100% igual a gente. O desafio é a gente conseguir conviver e estabelecer laços de amizade, laços de fraternidade, laços de comunhão com aqueles que têm dificuldades. Mas amigos verdadeiros, amigos de verdade, aqueles que são amigos de Jesus e que se fazem amigos dos outros, não desistem diante das primeiras dificuldades. Eles vão pegar na sua mão e levar você para onde você precisa chegar. E aonde você precisa chegar? Aonde aqueles 4 amigos levaram o paralítico? A Bíblia vai dizer, então, que depois que eles fizeram um buraco no teto, desceram a cama do paralítico, ele ficou em frente a Jesus. Verdadeiros amigos levam pessoas até Jesus. Muitas vezes, os problemas que as pessoas trazem não têm solução humana. Existem situações que a gente olha e diz: Senhor, tem misericórdia, o que vamos fazer? Muitas vezes nós nos sentimos limitados, porque muitas vezes nenhuma ciência humana é capaz de trazer solução a algumas questões que o ser humano traz. Mas nós conhecemos quem pode trazer todas as soluções. E a Bíblia diz que esse é Jesus. Então, verdadeiros amigos levam pessoas a Jesus. E quando aquele paralítico esteve diante de Jesus, qual era o problema que talvez para a gente gritava mais? Paralisia dele, né? Para a gente talvez fosse aquilo que ele mais precisava, ser curado da paralisia, ele poder ficar em pé e andar. Mas o texto diz que Jesus não disse isso para o paralítico: fica em pé e anda. A Bíblia diz que Jesus foi além, porque o maior problema daquele paralítico não era uma condição física. O maior problema daquele paralítico é o mesmo problema que nós temos: o pecado. E aí Jesus olha para aquele homem porque viu nele fé. E Jesus diz para aquele homem: filho, perdoados são os teus pecados. O pecado dele não era a paralisia, era a condição espiritual dele. E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas vêm até nós, os amigos, os parentes, os familiares, e eles vêm com muitas dificuldades que mexem conosco, mexem com o nosso coração. E nós devemos sim orar, devemos sim ajudar, devemos sim nos comprometer, devemos sim superar as dificuldades para estender a mão àqueles que estão necessitados, mas não podemos nos esquecer que o maior problema que as pessoas trazem
é não conhecer Jesus e por isso viverem na condição de pecado. Precisamos olhar para as pessoas e entender que a maior necessidade que elas têm é de conhecer Jesus. E aqui uma palavra para os pais. É muito bonito quando a gente vem num culto de domingo pela manhã e as crianças estão aqui celebrando a Deus, cantando ao Senhor. Mas eu quero te dizer que essa tarefa precisa acontecer a semana inteira em casa. O maior desejo e maior alvo dos pais deve ser que seus filhos tenham uma experiência pessoal com Jesus. Pais que amam seus filhos, levam seus filhos até Jesus. E, meus irmãos, não é levar até a igreja, é levar até Jesus. Deus não tem netos. Não é porque você é cristão, que você aceitou Jesus, que seu filho, por tabela, também vai aceitar Jesus. Ela precisa ter uma experiência pessoal e única com Deus. E nós vivemos um tempo em que nós estamos esquecendo isso e terceirizando para a igreja, para a escola, para cuidadores, a responsabilidade que é nossa. No Dia das Crianças, o maior presente que a gente pode dar a elas é a mensagem de que Jesus é poderoso para perdoar os pecados e nos dar a vida eterna. Eu cresci na igreja, corri nos corredores da igreja. Não vou contar umas coisas que eu fazia, não, para não dar ideia. Mas eu aprendi desde cedo que eu precisava conhecer Jesus. Com 6 anos de idade, quem tem 6 aqui? Quem tem 6? Vou contar meu testemunho pessoal, porque isso é poderoso para fazer outro conhecer Jesus. Você tem 6 anos? Como é que é seu nome? Eloá? Eu tinha a idade da Eloá, 6 anos, e eu estava na igreja, numa escola bíblica de férias, quando dona Nona Renfron, que era a esposa do pastor da minha igreja, contava uma história. Eu acho que até que eu já contei isso aqui para vocês, mas vou contar de novo, porque vale a pena. E a dona Nona contava a história, era uma história moral, de um menino que tinha morrido e ido para o céu. E quando ele chegou no céu, ele ganhou a coroa da vida. E eu ainda me lembro, não vou dizer a idade que eu tenho hoje, tá? Mas eu ainda me lembro quando eu tinha 6 anos daquela figura pintada com lápis de cor, com glitter nas pedrinhas da coroa. Gente, glitter na década de 70 era um negócio luxuoso. Ela era americana, então ela trazia glitter de fora do Brasil. E eu me lembro quando eu olhei aquela coroa toda brilhosinha, eu disse, eu quero ter uma coroa dessa. E eu perguntei para a dona Nona, o que eu preciso fazer para ir para o céu e ganhar uma coroa como essa? E ela disse, você precisa aceitar Jesus. Você precisa conhecer quem é Jesus. E em casa, minha mãe, meu pai, foram me explicar que não era conhecer Jesus só porque eu já estava na igreja, mas que eu precisava abrir o meu coração e receber Jesus. E eu aceitei Jesus. Quis ser batizada logo, mas o pastor da igreja não deixou, viu? Ele falou que eu tinha 6 anos, eu era muito pequena, que era para esperar um pouquinho, pelo menos até 7. E eu fiz 7 anos só em novembro. A escola de férias era em janeiro, eu só fiz 7 anos em novembro. E aí, quando foi na semana seguinte, eu cheguei para o pastor Harold Renfro. Ele vestia um terno cinza. Naquele tempo, os pastores usavam terno, né? Assim, a gente ainda usa hoje, mas naquela época era toda... A gente não, os pastores. Era toda semana. E aí eu lembro dele com aquele terno cinza, uma gravata assim, meio vinho. Eu puxei assim o terno do pastor, eu falei, pastor, eu fiz 7 anos. Aí ele me pegou, colocou no braço, me deu um beijo, me deu um abraço. O pastor é legal, né? Ele gosta de abraçar a criança. E aí eu falei para ele, ó pastor, mas eu quero ser batizada. E aí ele falou, mas você é muito nova. Eu falei, não, o senhor falou que quando eu fizesse 7 anos eu podia ser batizada. E com 7 anos, eu desci as águas do batismo, confessando publicamente a minha fé em Jesus. Com 9 anos, quem tem 9? Quem tem 9? Olha aí, ó, tem um bocado de gente que tem 9 anos. Eu tinha a idade dessas crianças. Estava num acampamento de meninas,
de uma organização que tinha na igreja chamada Mensageiras do Rei. E naquele acampamento eu ouvi a história de um missionário chamado Judson Garcia, que era missionário no Paraguai. E na hora do apelo ele perguntou: quem aqui quer ser um missionário? E eu ouvi naquele dia que Deus estava me chamando para ser missionária. Só tinha 9 anos. E eu aceitei o desafio. Não sabia quando, nem de que forma, nem para onde eu iria, mas eu sabia que Deus estava me chamando. E eu cheguei em casa com essa novidade: mãe, vou ser missionária. E aqui estou eu, contando para vocês, crianças, e para vocês, adultos, que amigos verdadeiros levam pessoas até Jesus. Alguém um dia deu a mão para mim e me levou até Jesus e me colocou diante dele. E foi quando eu estive diante de Jesus que eu entendi que ele precisava perdoar os meus pecados. Pai e mãe, você precisa levar seu filho diante de Jesus. Ele precisa ver Jesus. Porque é ali, diante de Jesus, que os milagres acontecem. Problemas do cotidiano a gente tem e a gente precisa da intervenção do Senhor. Mas nenhum problema tem um tamanho maior do que estar perdido sem Jesus. E esses amigos, quando levaram o paralítico até Jesus, talvez não imaginasse que Jesus ia além. Jesus não ia apenas curar a paralisia dele. Jesus estava dando a ele uma nova vida. Uma vida de alguém que teve os pecados perdoados. Amigos de verdade se comprometem a ajudar. Amigos de verdade não desistem de ajudar quando as coisas estão difíceis. E amigos de verdade levam pessoas até Jesus. E agora, eu quero perguntar para as crianças aqui que estão aqui. Ó. Essa é uma pergunta para você, criança. Depois eu vou perguntar para os adultos. Mas você, criança, você já parou para pensar que você tem pecado no coração? Pecado é um negócio sério. Agora tem uma segunda pergunta. Você já pediu perdão a Jesus porque você é pecador e convidou Jesus para entrar no seu coração para ser o seu amigo de verdade? Crianças brilham quando estão com Jesus. Se a gente não estiver com Jesus, a gente está no escuro. Sabe por quê? A Bíblia diz que o pecado é escuridão, é trevas. A gente só pode brilhar se a gente tiver Jesus. E agora, eu quero pedir que todas as pessoas que estão aqui abaixem a cabeça e fechem seus olhos. E eu quero fazer uma pergunta direta para as crianças. Talvez algumas pessoas já tenham perguntado para vocês isso. Mas se nunca ninguém perguntou, eu quero perguntar agora. Você quer aceitar Jesus no seu coração? Dizer para Jesus assim: Jesus, perdoa os meus pecados e entra no meu coração. Eu não quero estar perdido, eu quero andar na luz. Alguma criança quer fazer isso? Levanta a mãozinha assim e diz: olha, eu quero aceitar Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Eu sei que talvez algumas crianças aqui já tenham tomado essa decisão em outros momentos e estão confirmando. Mas se hoje estão entregando a vida a Jesus, é uma vida inteira de serviço a Ele. E aí eu quero chamar essas crianças que estão abrindo o coração para Jesus. Vem aqui, ó. Vem aqui na frente aqui. Só quem está aceitando a Jesus, quem está dizendo assim: eu quero que Jesus perdoe meus pecados e eu quero entregar o meu coração aí. Vamos orar? Senhor, eu sei que é o Teu Espírito que fala aos nossos corações. Eu sei, Pai, que uma vida entregue ao Senhor é uma vida inteira de serviço. Eu não conheço o futuro das crianças que aqui estão, mas eu posso ver com os meus olhos que nessa manhã eles abrem o coração e se entregam a Ti.
Eles não têm a maturidade que nós temos, Pai. Mas na sinceridade, na singeleza de quem eles são, eles estão entregando a vida a Ti. Ajude-nos, nós adultos, a perceber, Pai, que nós precisamos conduzir as crianças a uma experiência contigo, uma experiência de vida. Ajuda-nos a perceber que nós não podemos desistir delas, mesmo quando as coisas ficam difíceis, mas que precisamos transpor as barreiras e apresentar as crianças a Ti, colocá-las diante do Senhor, porque é no Senhor que há salvação e nenhum outro. Sela, Pai, com Teu Espírito Santo, aquelas crianças que aqui estão confessando a Ti como Senhor e Salvador. Que marcados pelo Teu Espírito, eles sejam preservados do mal. Que o inimigo não os toque, mas que eles sejam separados para Jesus e por Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Agora vem a pergunta, hein? Como é que era mesmo o nome da cidade? Quantos eram mesmo os amigos? Muito bem. Então, olha só, vamos fazer um combinado. Nós vamos cantar esse cântico que o Leônidas está tocando. E ele diz assim: Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por crianças como eu, numa cruz, Jesus morreu. Só que lá na escola tem crianças que não sabem disso. Elas não sabem que Jesus morreu por elas. Então o pastor Renê e os meus ajudantes, eles vão entregar para vocês duas coisas. Uma balinha, para você lembrar o quanto você é precioso para Jesus. E vão entregar esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui não é para você guardar em casa. Você pode ler o livrinho, mas amanhã na escola, você precisa levar para a criança, seu amigo da escola, e dizer para ele assim, ó: Jesus ama você, Ele tem amor por você.